りも夢の続きもきっとあなた。 Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um SaiKaiCast, dessa vez especial, hein? Eu sou o Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará, e sejam todos bem-vindos ao Novo Mundo. Olá, gente, quem fala aqui é o Carlos Polemos do Rio de Janeiro. As pessoas estão falando do preço do combustível vai aumentar junto com o petróleo. Ninguém parou pra pensar que vai aumentar também o preço do estrogonofe, né? Muito boa noite, eu sou o Guilherme, do Ceará. Se a Rússia parar de exportar vodka, a cobra vai fumar. Boa noite aí, meu nome é João Lucas, sou do sudeste de Minas, perto de BH. Todo mundo sabe, não existe mais você querer treinar na tua academia, pois não tem suplemento, só tem ovo pra comer, se vira. Olá, meu nome é Tício, o cara que tem como único objetivo ser o alívio cômico desse cast. E será que esse ano o verão na Ucrânia chega a 60 graus? Meu Deus, triste. Como todos puderam ver, né, hoje a gente vai falar se acontecesse uma terceira guerra mundial. Fiquem com a gente! Então, gente, e se acontecesse a Terceira Guerra Mundial, né? Como todos nós sabemos, está acontecendo uma guerra na Ucrânia, né? Eu quero deixar clara a posição aqui de todos os membros, a guerra é condenável. Não importa o prisma que você olhe, a guerra é uma coisa nefasta e etc. Aqui não estamos fazendo apologia à guerra, nem nada do tipo, é apenas uma imaginação de cenário, né? Pode se perguntar, o que a gente tem a ver com isso e tudo mais, qual a autoridade que nós temos pra falar? Na verdade, nós não temos autoridade nenhuma. Temos o Carlos, que é professor de geografia. Eu sou graduando de geografia, né? Estou no 6º semestre. O Tsuna, ele é alguém que gosta de temas militares, geografia também, então entende um pouco também, né? O João, ele tem, né, desejo de se tornar militar, né? Pela aeronáutica, etc. O Tisso é o Tisso. O Tisso é um gladiador medieval que já enfrentou um dragão e fez um plot twist com ele mesmo. Exatamente. Então, né, cientes disso, a gente vai tentar falar um pouco, né, da situação, dar um breve resumo do que está acontecendo, os motivos que levaram a essa guerra, que voltamos a dizer, é injustificável sobre qualquer ótica que você observe, mas a gente vive no mundo real e não no mundo ideal. Então, vamos seguir. Vamos começar trazendo um pouco do histórico que levou a essa guerra, né? E as razões de ambos os lados para a guerra exista e para que a guerra não exista. Então, né, nós temos 3 pontos hoje, atualmente, de forte potencial de entrar em conflito de larga escala. Nós temos agora a Ucrânia, né, e a Rússia, com a OTAN ali próximo. Nós temos a região do Mar do Sul da China, envolve Taiwan e os países ali que estão ao redor da China, né, na parte ocidental, enfim, o Mar do Sul da China, o Sudeste Asiático ali. Nós temos a região ali entre China, Índia e Paquistão, que é a região da Caxemira. Antes disso, né, a gente vai tratar mais aqui, né, do lado ucraniano, né, da conflito da Ucrânia, porque é o que está acontecendo hoje, né, é o que tem mais evidência e é o que vai acontecer. Então, Carlos, você pode dar uma pequena, explicar um pouco os fatos, né, de que motivam cada um? Tem ali, na verdade, uma coisa que é muito antiga, algumas pessoas dizem que tem a ver justamente na época da Guerra Fria, mas é antes da Guerra Fria, no certo a gente tem quando a gente teve a expansão do Império Russo, né, ele se estendeu por aquela região, então sempre foi uma área de influência, né, do Império Russo. Na época da Constituição, já no século passado, após a Segunda Guerra Mundial terminar, você tem a Constituição do Bloco Soviético, né, a União Soviética, e a Ucrânia é diretamente uma dessas áreas de influência, né, a gente brinca dizendo que é o quintal, né, realmente é isso. Inclusive, as relações ali naquele período eram tão estreitas que Nikita Khrushchev tornou presidente da União Soviética. Ele é originário da região da Ucrânia, né? Inclusive foi dado para a Ucrânia naquela época a Crimeia, que é um território ali no Mar Negro, foi dado para a Ucrânia como uma forma de comemoração pelas relações amistosas, né? Um relacionamento tão próximo entre os dois lados. Você tem depois a queda, né? A queda do Bloco Soviético, você tem a Rússia, que é a sua grande herdeira, e aí você tem um assanhamento, de certa forma, da OTAN, tentando cooptar os estados ali que estão próximos
da Rússia, né? E a Ucrânia é uma área muito sensível para a Rússia nesse sentido. Então, o que a gente vê hoje, na verdade, a gente entende assim, o problema da Rússia com a Ucrânia, mas não é só da Rússia com a Ucrânia, é da Rússia com a OTAN, a Europa Ocidental, com os Estados Unidos. Inclusive, até uma piada muito grande que diz que os democratas adoram ficar provocando esse jogo ali, né? Na época do Obama, teve quando a dona Hillary era responsável. De certa forma, também já teve uma ação nesse período da Rússia ali na região de Donetsk, né? Até onde tem um time famoso, um time de futebol. E agora, de novo, a gente tem aí uma escalada novamente dessas tensões na região. Então, antes de a gente pensar que é um problema da Rússia especificamente com a Ucrânia, não é só a Rússia com a Ucrânia, é a Rússia com a OTAN, né? A Europa, a gente chama de Europa Ocidental, e os Estados Unidos, que também está por trás. E a Ucrânia entra como uma peça nesse tabuleiro, né? Muito bem. Agora, Carlos, poderia também, né, explicar agora, acho que é o que você já ia fazer, mas agora falar, né, da OTAN e o seu interesse na região, né? A gente precisa entender o seguinte, quando termina a Segunda Guerra Mundial, Hitler perde, coisa e tal, a gente sabe que tanto a Alemanha como a Itália e o Japão, eles são derrotados, e aí é uma nova reorganização no que a gente chama de tabuleiro, né, do poder mundial. E aí na Guerra Fria, você tem a instituição de um lado, de um bloco que vai ser liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado vai ter o bloco que vai ser liderado pela União Soviética. E aí eles vão disputar justamente, eles vão polarizar o mundo. E também é um período que a gente chama de mundo bipolar, porque tem esses dois grandes polos de poder. Então você tem essas duas superpotências em disputa. Então o que os Estados Unidos, com medo da União Soviética, né, e do socialismo comunismo se expandir para o resto da Europa, ele vai começar a coligar-se com os países da Europa Ocidental, né, e criar uma organização que é chamada Organização do Tratado Atlântico Norte. E essa organização ela teria essa questão de ser uma defesa, né? Criasse uma barreira, uma defesa contra a expansão do bloco soviético. Ao mesmo tempo que a União Soviética desenvolve o seu pacto de Varsóvia com os países que são aliados dela, né, da União Soviética. E a gente sabe, como eu acabei de falar anteriormente, na década de 90 você tem a extinção, né, a fragmentação da União Soviética, ela acaba. Os vários estados, né, que a gente tem hoje são formados aí a partir, né, como estados independentes, né, Estônia, Lituânia, né, e esses estados eles vão ficar ali meio que flutuando, são numa situação de incerteza em relação à Rússia, tem muita incerteza em relação a esses estados, né? E a OTAN ela vai começar a trazer para dentro da sua esfera de poder esses territórios. Então a Rússia tem essa questão, né? Vendo a OTAN, ela continua, né? O Pacto de Varsóvia não existe, mas ela continua. E isso é considerado diretamente uma ameaça à questão mesmo do poder geopolítico da Rússia na região. Você vê lá a OTAN cada vez mais próxima, isso realmente alerta, né, a Rússia. Desde duas décadas atrás já tinha a sinalização da Rússia em relação a essa expansão abusada, né, mais voraz da OTAN. Agora, né, que vocês entenderam o lado da Rússia e o lado da OTAN, né, agora vamos pro ponto central, né, do conflito, a Ucrânia. Como que a Ucrânia entra nesse jogo, né, Carlos? Aconteceu um golpe de Estado incentivado pelo Ocidente em 2014, que derrubou o presidente pró-russo, né, na região e colocou o presidente pró-Ocidente, né, que instabilidades políticas não durou muito, houveram algumas eleições e chegamos no ponto atual, que onde, né, o presidente de extrema-direita, né, o Vladimir Zelensky, com várias delegações de forças, né, da região, principalmente da região leste, né, que quer se tornar a Europa Ocidental, quer entrar na União Europeia. Tu pode trazer um pouco, né, desse histórico da Ucrânia a partir de 2014? Há algumas coisas que a gente precisa entender, né? Quando a gente fala da Ucrânia, você pega lá o país, você vai ver a Ucrânia, você tem territórios da Ucrânia que a maior parte da população é russa. Por causa justamente desse período do bloco soviético ali, essa relação muito intensa. Por exemplo, a região de Donetsk, você tem uma população russa muito grande. Você tem, então, na faixa mais a leste, né, na banda oriental do país, você tem alguns lugares que você tem mais população de origem russa, ou russa mesmo, do que ucraniana. Então isso aí também é uma disputa. A Rússia injustamente entrou agora alegando que está deixando para libertar essas populações. A questão da Ucrânia é muito mais complicada porque durante a instituição da União Soviética a gente teve o Holodomor, e isso para a população ucraniana é uma coisa entalada na garganta, né? Que eles tiveram sérios problemas, questão de morte cínica e tal. Então até mesmo já daquele período já ficou de certa forma amargo. Como o Matheus falou, isso foi sendo no jogo, foi sendo alimentado também pelas potências do Ocidente como uma forma
de criar uma dissensão. Você já tinha essa insatisfação histórica, mas você também teve, por parte do Ocidente, nos últimos anos, nas últimas décadas, um recrudescimento, porque você ficou alimentando também isso. Então, os grupos que são pró-Ocidente, eles aproveitaram as circunstâncias do momento e realmente eles tomaram conta. E aí você tem aí a ascensão desses grupos que são mais pró-Ocidente. E aí, de novo, é aquele lance, né? A Rússia olha para a Ucrânia, tá diretamente, como a gente brinca, diz que é o quintal, né? Tá no quintal dela. E aí você vê grupos que são abertamente anti-Rússia. A questão também é essa. Então, quando o Putin invade, como ele invadiu, na verdade, é uma forma também dele pressionar, talvez não depor, mas pressionar e tirar parte do poder desses grupos que são os grupos mais extremados ante a Rússia, né? Porque a gente não é só também entrar no Ocidente, é também uma questão de defenestrar as influências russas que tem dentro do território. Então a gente chega na atual situação, devido a várias negociações, né? A OTAN, ela coopta a Ucrânia, né? E a Ucrânia vindo, né, ameaçada e querendo, olha para o Ocidente, né? Olha para a Europa Ocidental e vê essa prosperidade, etc, né? Querer ser como eles, feita relações, né? Só que também a OTAN, ela, de certa forma, um certo perigo em trazer a Ucrânia, por causa, né, obviamente, do que aconteceu, e também porque ela não poderia entrar, né, porque desde 2014 está nas regras, né, da OTAN, a aliança não pode aceitar membros que tenham conflitos internos, né, conflitos armados internos, então não iria entrar por causa das regiões de Donetsk e Lugansk, né, a região de Donbass. Então, o que acontece? Sempre que o governo ucraniano, ele tentava cobrar datas, né, a OTAN acabava se afastando, né, e aí acontecia de novo os governantes ucranianos correr mais para próximo e pressionar, né, por uma data. A gente fala, né, que desde 2008, que foi quando a gente pode dizer que a Rússia voltou, né, a estaca de começar a tomar decisões globais, ela avisa que a Ucrânia era a sua linha vermelha. Ou seja, isso não é um conflito, como o Carlos estava dizendo. O Putin acordou num belo dia e disse: eu vou invadir a Ucrânia. Não é assim que funciona. As relações de países, elas são muito mais complexas do que algo como bonzinho malzinho. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a Ucrânia é ponto-chave para a Rússia. No mundo ideal, a Ucrânia tem o direito de fazer as alianças que ela quer, as decisões que ela quer, independente de outras nações. Porém, o que acontece? Essa é a penalidade de você morar ao lado de uma potência. A gente vive no mundo real. O mundo real, ele não é o mundo ideal. Qualquer pessoa que estuda relações internacionais sabia que quando a OTAN tá se avançar de forma mais enérgica em cima da Ucrânia, esse conflito fatalmente aconteceria. Isso não é algo que a gente possa dizer que foi pego de surpresa. Então vocês têm que ter o seguinte: a Rússia, a Ucrânia é não só essa parte do quintal, mas eles são, isso os russos vendo, né? Eles são irmãos. É tanto que se a gente remonta à criação do Império Russo, os Rus, né, que é o povo ancestral russo, ucraniano, eles são de Kiev, ou seja, os Rus de Kiev geraram os Rus de Moscou, né, e aí a gente tem toda uma situação, a invasão do Império Mongol, e que os Rus de Moscou adquiriram uma primazia sobre os outros povos eslavos, né, que a gente pode chamar dessa maneira, e fundou-se, né, o Império Russo, o Grande Império Russo. Chegamos, né, nessa parte de deflagração do conflito. Putin, por volta do meio do ano passado, a gente pode dizer dessa maneira, deu um ultimato. Se as negociações não parassem, haveria uma invasão. O Ocidente ignorou, né? Porque tem aquele dispositivo que a OTAN aceita qualquer país que esteja disposto a entrar, desde que seja seguido algumas regras, mas são regras que poderiam ser facilmente burladas para a entrada da Ucrânia. Então, o que acontece? A Rússia deu seu ultimato e, no final do ano passado, né, o ano de 2021, a Rússia deslocou uma grande quantidade de tropas para a fronteira, né, com a Ucrânia, e no início desse ano adentraram também as fronteiras de Belarus, ou seja, a Ucrânia ficou completamente cercada. Então, né, no dia 24 de fevereiro, aconteceu a invasão de fato, né? O Putin ele não declara guerra, né? Ele apenas diz que está conduzindo uma operação militar especial, né, no território ucraniano. Isso é o que a gente tem até o momento desenhado. Agora, informações de agora. A gente tá gravando isso aqui no dia 27 de fevereiro, né? Um domingo, aproximadamente 8 horas da noite. Atualmente, a Kiev está cercada. As principais cidades, né? Kharkiv, Melitopol, sob forte cerco e fogo russo. Delegação ucraniana, ela aceitou negociações com a delegação russa no território da Bielorrússia. A Rússia pesadas sanções econômicas que vão, né, no sentido de abalar a economia mundial.
a Rússia foi retirada do sistema SWIFT, né, que é como se fosse um Pix global, né, onde as pessoas mandam pagamentos instantâneos, né, os bancos, as instituições financeiras mandam pagamentos instantâneos. Isso vai gerar, né, consequências seríssimas para todas as partes do globo. Esse foi o preço que o Ocidente está pagando para tentar frear a Rússia. Porém, né, como a gente sabe, o gabinete russo ele não é feito de crianças, né? E todas essas sanções foram certamente precificadas. No cálculo estratégico, a Rússia achou que sim, valeria a pena, né, oferecer sanções para se reaver como potência, porque é isso que a gente tem que ter em mente. As ações da Rússia abrem espaço para uma nova ordem mundial. Dá uma esclarecida para as pessoas terem mais ou menos noção de tempo. Em 1532 foi estabelecida a primeira colônia do Brasil, foi em São Vicente. Um ano depois a Rússia, o Império Russo já tinha uma certa expansão, já estava ali já acessando certos territórios onde hoje é a Ucrânia, né? Como o Matheus falou, esse processo de Rússia, Ucrânia, aquela região toda ali, é um processo que tem séculos já de existência, não é uma coisa assim que foi decidida da noite pro dia, né? E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente pensa o seguinte, na Ucrânia só tem ucraniano. Não, tem russos, tem outros povos ali. As fronteiras, elas existem no papel, mas às vezes elas não combinam com a realidade, só para as pessoas terem noção dessas coisas. Bom ponto, que agora você me lembrou de uma coisa, né? No dia 26, exatamente no horário europeu, a OTAN, né, chamou para a aliança Finlândia e Suécia. Para quem conhece um pouco de história, sabe que isso é uma provocação barata à Rússia. A Suécia já invadiu a Rússia, né? A primeira grande vez que o general Inverno atuou, né, e dizimou as tropas suecas. A Finlândia, ela participou do cerco de Leningrado, né, atual São Petersburgo, com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, por mais de 2 anos e meio, né? Pouco mais de 2 anos e meio. Então, se você conhece um pouco de história, sabe que é uma provocação barata chamar esses dois países. Aí você pode me dizer, mas esses dois países podem fazer o que quiser. A Suécia sim, a Finlândia não. Existe, né, um tratado chamado Tratado de Paz de Moscou. A Finlândia e a Rússia assinaram depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando a Rússia derrota a Alemanha e a Finlândia, onde impõe pesadas condições à Finlândia, né? No caso, a Finlândia ela não pode ser associada em nenhuma aliança militar, ela não pode ter fronteiras geográficas com a Rússia. Ou seja, a OTAN está passando por cima de tratados. Gente, essa foi a parte do contexto, tá? A gente foi rápido, tem muita coisa mais acontecendo, tá? Entenda, não há vilões bonzinhos, malzinhos, heróis, tá? Nessa história. Todos têm seus interesses, todos têm imperialismo. A única vítima é a Ucrânia. Certa perspectiva foi um pouco de inocência dela achar que conseguiria sair da órbita da Rússia. Considerando que já tinha, como eu falei pra vocês, não precisa ir muito lá atrás não, o governo Obama, né, com a Hillary, eles já tiveram aquela pequena experiência com como eu te falei, né, Donetsk, que foi tomado durante um tempo. Inclusive teve um brasileiro que foi pra lá e foi preso. As pessoas não sabem de ter um brasileiro preso lá porque ele foi lutar com as tropas russas que entraram no território da Ucrânia. Tem nem 10 anos, né, já eram pra estar atentos em relação a isso, mas mesmo assim, como você falou, houve uma inocência. Mas há também eu entendo que por outro lado não é só inocência, é uma necessidade por parte da população da Ucrânia de se ver mais longe possível da Rússia por causa de um histórico já anterior que eles tiveram, né? O Matheus falou que vocês botam isso na cabeça de vocês. No mundo que nós vivemos, a liberdade total, mas você paga um preço às vezes, e o preço que a Ucrânia está pagando agora é esse, por ter ouvido talvez a cantilena do Ocidente. Fatalmente, gente, que aqui sou eu, né, Matheus, vendo. A Rússia vai conseguir, obviamente, as suas exigências. Ela vai conseguir um tratado de paz, ela vai conseguir derrubar o governo do Zelensky, vai conseguir uma garantia formal de que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, e mesmo se ela perdesse essa guerra, não vai acontecer, a Rússia não tá atacando com força total, ela conseguiu alçar, como a gente estava falando, vocês devem ter visto em vários jornais por aí, né? É uma nova ordem que está surgindo, né? Nós agora vamos começar a enxergar uma nova Guerra Fria. Não Guerra Fria nos moldes da anterior, né? De colonizar mentes, se a gente pode dizer dessa maneira, mas uma guerra de influência pura mesmo, de influência de dinheiro mesmo, de quem manda mais na base do capital. A gente pode falar dessa maneira. Para finalizar, né? Isso que está acontecendo com a Ucrânia não é algo novo. Em 2008, né? A Rússia já
havia invadido a Geórgia e colocado um estado fantoche. Você me pergunta, por quê? A Geórgia é um estado que fica no sul, faz fronteira com a Rússia europeia, né? E o que acontece? A Geórgia, ela poderia se tornar uma base muito avançada para o lançamento de mísseis. E na estratégia geopolítica russa, isso é impossível de acontecer. Por que? Aí você pode me perguntar, por que a Letônia, Estônia e a Lituânia, que eram partes da União Soviética, conseguiram entrar? Agora que esses países querem entrar, não conseguem. Primeiro, você tem que entender o seguinte, a Letônia, Estônia e Lituânia aconteceu durante o período em que a Rússia estava fraca, porque ela estava cheia de conflitos internos, etc. E elas ficam longe de cidades importantes. Esse é um ponto fundamental. Se a Ucrânia entra, os mísseis podem atingir Moscou em questão de 2 minutos. Esse é o ponto que é inadmissível para a Rússia. Outra coisa, Matheus, que é importante também, foi para você ter falado, é bom salientar, que nem todo país que se soltou participou, foi criado depois da fragmentação do bloco soviético, pró-Ocidente. Você vê, por exemplo, a Belarus está ajudando a Rússia nesse momento, né? Não é que todo mundo quer se ver longe da Rússia e... Não, como você falou, tem um jogo aí dos dois lados. E lembrando as pessoas que a gente teve um período chamado crise dos mísseis, que eu acho que foi o momento mais difícil da Guerra Fria, quando as armas nucleares estavam realmente apontadas. Tudo começou quando a OTAN tentou instalar uma base de mísseis nucleares na Turquia, que era virado basicamente para frente de Moscou, né? Então, aí o que acontece? Aí você vai vendo lá na história da crise dos mísseis, os russos falaram, vocês vão botar aqui, a gente vai botar em Cuba, virado para os Estados Unidos. Quer dizer, então isso entra em jogo também o posicionamento das coisas, né? E tem uma outra coisa também, as pessoas acham que é só guerra, né? Isso aí eu acredito firmemente que nesse exato momento existem agentes de inteligência que já estão e vão ficar dentro da Ucrânia, entrados dentro da Ucrânia, para justamente fazer essa operação, como o Matheus falou, que é de derrubar o grupo lá atual e instalar um grupo pró, né, mais amigável à Rússia, né? Esse é outro famoso trabalho de inteligência contra inteligência. Com certeza já deve estar sendo colocado lá dentro, né? As tropas russas saem, mas os agentes vão estar lá dentro, né? E quando eu falo agente, eu não fico pensando em 007 não, tá? É mais no nível da propaganda mesmo, da inteligência, da contra-inteligência. É o que eu acredito, tá, gente? Eu tô dizendo que eu acredito nisso. Exatamente. Até porque o Putin era um agente da KGB. Realmente finalizar essa parte, gente, tendam ao sentimento da Rússia. Entendo por essa analogia. A Ucrânia entrasse, tá? Seria a seguinte situação. Alguém aponta uma arma pra sua cabeça. Essa pessoa, ela diz, fica tranquilo que isso é só pra defesa, tá? Eu não quero te atacar. Mas a arma continua na sua cabeça. Aí você se lembra que a pessoa que diz que não vai te atacar costuma mentir muito. Então o que acontece? A Rússia quer evitar que essa situação aconteça. A Rússia já vem no processo de escolamento do Ocidente se virando para o Oriente. Ou seja, eu li um artigo, né, do chefe do gabinete russo. Interessante que ele coloca como que é uma desconstrução construtiva que ele coloca. Então a Rússia já precificou todas essas sanções. Sim, ela quer sair do Ocidente e se virar para o bloco, né, eurasiano junto com a parceria com a China. Mas ao mesmo tempo ele diz que não quer que a Rússia fique dependente da China. Nesse momento, a parceria entre os dois é extremamente estratégica para ganhar tempo para ambos. Mas a gente vai ver isso, né, agora no nosso cenário. Agora, né, gente, que a gente já fez toda a parte histórica, já contextualizou, né? Toda a parte histórica não, mas a gente deu uma contextualizada básica, né, pra gente entrar nessa discussão. Então vamos começar, né, com a nossa imaginação, né? Guilherme, aconteceu a merda. Uma terceira guerra mundial eclodiu, tendo como epicentro a Ucrânia. Quem você acha que dispararia o primeiro tiro? Deixando primeiramente claro que eu não sou um estudante de geografia universitário como você e nem um professor como o Carlos. O conhecimento é completamente de leigo, então caso alguém se irrite, a culpa não é minha, é a minha falta de conhecimento. Mas aqui é só o e se, cara. A parte do conhecimento já foi. Agora aqui não vai acontecer a terceira guerra mesmo, mas e se acontecesse? Agora que a gente viajando, bora lá. Sim, eu acredito que teria 2 fatores. Um seria os Estados Unidos / alguns países da OTAN. O outro seria a União Europeia como um todo. Porque, como a gente sabe, Estados Unidos e Rússia, anteriormente União Soviética, possuem uma relação ódio e estresse, o oposto do amor e ódio. Se os Estados Unidos entrassem militarmente sério a apoiar a Ucrânia, ou a União Europeia, que também é contra a Rússia, por causa de vários
fatores, principalmente o socialismo, existiria um aflito de a Rússia está enfrentando vários países. Possivelmente Cuba, que era um grande país aliado a ela, e eu posso estar um pouco errado, mas alguns países, poucos na verdade, anteriormente faziam parte da União Soviética, quando eram do conjunto de países, iria apoiar a Rússia. Mas eu acredito que a China entraria em algum ponto entre os dois frontes, por completo e por definitivo. Não importa qual lado a China entrasse, isso afetaria completamente a economia mundial. Visto que a China, algumas décadas para cá, tomou o local de posse dos Estados Unidos como o maior exportador do mundo. Para isso, eu acredito que iria mais outros países também, e as dois frontes iriam pressionar o Brasil a ele entrar em algum lado. Eu desconfio um pouco do nosso presidente, porque, desculpa o termo, é baba-ovo dos Estados Unidos. Mas eu acredito fortemente que o Brasil sim iria entrar, não totalmente militar, talvez como se fosse na Segunda Guerra, por causa de algum interesse próprio, econômico, infraestrutural ou algo do gênero, talvez territorial. Mas eu acredito que seria isso. Eu acho que talvez, com todo esse conflito, eu não acho que a Índia entraria parte dele, nem o Japão, nem nada do tipo. Mas suponho que isso acarretaria, obviamente, numa guerra nuclear. Se acontecesse uma guerra nuclear, talvez um terceiro fronte. Bem, essa é a minha visão de leigo. Eu acho que pra facilitar, é melhor a gente ver as atuais alianças que tem pelo mundo. Como esses atores atuariam. A gente tem os Estados Unidos e a OTAN, né? A grande aliança militar do Ocidente, né? Nós temos os países árabes e muçulmanos como um todo, que entrariam contra os Estados Unidos, a favor da Rússia. Nós teríamos Israel, que entraria a favor do americano. Nós teríamos a Rússia, obviamente, contra o lado americano, né? Cazaquistão, Turcomenistão, enfim, os que estão, né, que antes eram parte da União Soviética, entrariam do lado russo, né? Nós temos a China, que entraria do lado russo também. No caso, a China suportaria economicamente a guerra, né? Nós teríamos Japão entrando do lado americano, Coreia do Sul entrando do lado americano, a Austrália e Nova Zelândia entrando do lado americano, Paquistão e Índia. A gente tem aqui uma coisa divertida, porque independente de qual lado, mas o lado que a Índia tomar, o Paquistão vai entrar do lado contrário. Isso é uma certeza absoluta. Se a gente fosse colocar para uma guerra total mundial. Por exemplo, se a Índia, né, que no momento tá com um sentimento forte anti-americano, pode colocar dessa maneira, entrasse do lado russo, coisa que é muito difícil de acontecer, o Paquistão entraria do lado americano, e vice-versa, isso aconteceria. A África iria continuar uma bagunça, o Brasil seria instado a ser o celeiro do mundo, no meu ver, o produtor de alimentos que não seria diretamente atingido em termos de tropas, mas a economia seria devastada, a gente seria renegado a produzir alimentos nessa guerra. A América do Sul como um todo, o nosso tabuleiro é desenhado dessa maneira. Sabendo disso, quais seriam os primeiros movimentos? Quais seriam os primeiros frontes abertos? Cara, aí, né, eu acredito que primeiramente seria no Mar do Sul da China, por quê? Lá é vital para a economia mundial hoje, principalmente na área de semicondutores. Por quê? Os Estados Unidos, durante grande parte da história, teve o controle dessa área com a Intel, com ela até hoje sendo a maior empresa desse segmento. Todavia, ela tem perdido no mercado, já que ela paralisou no tempo, depois de, acho que 2014, ficar a quarta série, paralisou, não conseguia mais evoluir nessa área, né? À toa que a AMD, que antes era uma competidora dela direta, parou de produzir os próprios chips e mandou para a TSMC taiwanesa. Ou seja, atualmente a tecnologia de semicondutor é dominada pela TSMC, muito frágil perante a China, o que possibilitaria facilmente, né, que a China com uma expansão rápida, tomar conta do lugar e junto disso um domínio dessa tecnologia, o que poderia colocar os Estados Unidos em certa defasagem na guerra eletrônica, né? Também eu acredito que isso poderia acabar levando aí, né, eu não sei como, mas a Austrália, eu acredito que ela poderia estar se tornando um posto, tipo na Guerra das Malvinas, né, que teve aqui na América do Sul, tipo aquela ilha ali no Atlântico que a Inglaterra ficava parando. A Austrália viraria aí. Só que eu acredito que pelas ilhas artificiais chinesas seria muito difícil adentrar daquele território. Ou
seja, teria que ter uma quantidade de armamento, um planejamento muito grande, né? Já que as baixas seriam grandes. Porque quem tem vantagem do território, meu amigo, pode estar com menos armamento, mas a defesa com conhecimento superior ao ataque. Depois dessa explicação, né, mais voltada pro lado econômico e não pro lado militar, né, eu vou agora passar a pergunta pro Carlos, né? Carlos, mas você acha que além da Europa, ali, né, do meio da Europa, você acha que seriam os frentes abertos para essa guerra? A Europa é a Eurásia, né? Em chamas, com certeza. Se você botou no papel, a gente falou de... A gente tem 4 potências nucleares ali, né? A gente fala potência nuclear, mas a gente tem que também entender até onde vai o armamento, né? O armamento com a capacidade aí. A capacidade do armamento russo é intercontinental. Pode atingir qualquer ponto do planeta. A China conseguiu também mísseis balísticos intercontinentais. Então são 2 que podem atacar para além das áreas da Eurásia. Quando eu falo Eurásia, gente, se você olhar o mapa do mundo, você vai ver que Europa e Ásia é uma coisa só. É mais uma divisão política que a gente faz. Então a gente chama isso de Eurásia. Agora já a Índia e Paquistão são ambas potências nucleares, mas elas não têm esse alcance todo, mas é o suficiente para infernizar a região. Então você tem 4 potências nucleares na Eurásia, então a Eurásia em chamas. A questão é como é que os Estados Unidos vai se portar. Na minha opinião, os Estados Unidos vai obviamente ter que se posicionar. Isso é um problema sério, porque aí ela é a maior potência nuclear, querendo ou não. Hoje por mais que a Rússia agora tenha retomado, ainda não está no patamar que estava na época da União Soviética, isso é fato. Os Estados Unidos, e eu fico pensando assim na gente. A gente, como aqui nos Estados Unidos, ia cobrar da gente um posicionamento direto com eles. Então a América ia se tornar tipo uma plataforma deles. Na minha opinião, não tem muitos que dizerem não. Como é que você vai dizer não pros caras ali em cima? E a América tem um posicionamento que pode estar ao mesmo tempo estar isolado, ao mesmo tempo estar de frente, né? A situação tanto pelo Pacífico como pelo Atlântico. A África, eu acho que ali seria o caos, né, na África, porque você tem, por exemplo, a imersão de grupos ali que vão estar botando mais lenha na fogueira, né, que já existe dentro da África. E eu fico me perguntando, a minha grande dúvida é a Oceania. Como é que a Oceania vai se portar em relação a isso? Porque a gente sabe que a Austrália, ela é aliada ali dos Estados Unidos, né, da Grã-Bretanha tradicional, né. Mas como é que ficaria ela em relação a um jogo desse tamanho? Ficaria fogo também. Eu acho que Eurásia em chamas. Caótico mesmo, né. Talvez a América, pelo seu posicionamento, consiga participar, mas sabe, não é porque você tem querendo ou não, um risco que você não tá colado, um risco menor, né? Agora a África, tadinha, a África ia ser levada a reboque. Sabe aquele lance que tem a situação que você tá sempre sendo puxado? É a cena desse continente. É complicada. Sim, eu acredito que se o Brasil entrasse em guerra, a gente demonstraria um speedrun de como dominar a Rússia em 30 minutos. Até porque se passar disso, acabou a bala. Pois bem, né? A gente fez esses movimentos iniciais. O tabuleiro é bem complexo, né? Você tem frontes. Essa é um ponto central, né, da diferença de uma eventual terceira guerra mundial, né? E a primeira e segunda guerra mundial, elas foram, de certa forma, localizadas, apesar de ter o nome mundial. Você tinha o fronte, né, europeu, o fronte ocidental e o fronte oriental. Você tinha batalhas alucinadas acontecendo na África. E você tinha a guerra de aviões e navios na Ásia, né? Ou seja, os Estados Unidos não foi atingido em nada, tirando Pearl Harbor, mas Pearl Harbor não é exatamente aquele território maravilhoso dos Estados Unidos, né? É uma base avançada. O que nós temos, né? Nessa eventual terceira guerra, vai sobrar pra todo mundo. Tem mais lugar seguro no mundo. Tomar um passo em face, obviamente que no primeiro momento, quando a gente fala de terceira guerra, né? Logo vem a imagem, isso também é muito colocado na gente por jogos, né? De videogame ou por filmes, que é a imagem dos mísseis voando, né, e destruindo tudo logo de uma vez. A gente tem essa situação. Então, o que acontece? A gente tem, né, a imagem dos jogos de videogame e dos filmes, né, do primeiro momento que a guerra é iniciada, os mísseis voam. Aí você tem aquelas explosões, alguns jogos são muito bonitos, mas e outra é uma tosqueira. Depende também do orçamento e etc. Mas, enfim, é essa a imagem que a gente tem. Mas a gente sabe, né, que no mundo real, os mísseis nucleares seriam as últimas coisas a serem disparadas. Só quando o lado vê, deu ruim, seria algo do tipo de primeiro momento. Não, assim, no primeiro momento a gente teria isso, mas realmente no segundo momento. Porque a gente pensa assim, tá com a arma nuclear, mas a arma nuclear ela tem uma série de outras consequências. Você causa desarme de rede elétrica. Então a gente tá preparado para jogar o mundo no mundo pré-eletricidade. As pessoas esquecem muito da questão do pulso eletromagnético que é gerado numa explosão nuclear. Você tem questão de contaminação, né? Então o mundo ele se tornaria um... Lembra aqueles filmes
de distopia que mostra o mundo ainda muito sempre depois de uma guerra nuclear, coisa tal, como é que o mundo vira uma porcaria, então a gente viveria talvez num Mad Max da vida, o Livro de Elite, tem uns filmes assim que mostram, né, como é que fica aí, você vê aquele caos, né. E socialmente, vamos pensar em termos de como é que as sociedades se comportariam nisso, né, a estrutura social ruiria, período de barbárie, ou haveria lugares onde você se manteria, mas em outros lugares não teria. Isso seria interessante, de repente, a gente pensar também como é que as sociedades, os grupamentos humanos vão se organizar, porque a gente tá pensando no jogo lá dos caras, né, que é o jogo lá do quem aperta um botão, mas de quem vai pagar as consequências que somos nós meros plebeus, era bom também a gente pensar, né, e os sobreviventes, como é que vai ser os sobreviventes? Vai ser na pedra e na paulada? Dizia Albert Einstein, se existir uma terceira guerra, a quarta vai ser a paus e pedras. Porque, na verdade, o que tá falando é justamente disso, né? Uma guerra tiraria a humanidade da era da civilização e jogaria ela na era da barbárie, do primitivismo. Era isso que o Einstein tava falando. Que esse é o paradoxo da tecnologia, né? Uma sociedade que tem a tecnologia suficiente para poder, inclusive, reverter seu estado de evolução. Quais as chances de anotarem em pinturas rupestres Craft Minecraft e levarem isso a sério? Olha, eu acredito que o Minecraft vai ser cultuado como uma entidade. O Herobrine vai ser nada mais do que um delírio coletivo. Igual a Coca-Cola. Eu escrevi um conto, às vezes, há muito tempo atrás, vocês nem eram nascidos, um caderno que contava, tipo assim, no futuro alguém começava a fazer, uns seres que faziam escavações aqui na Terra, né, faziam escavações, aí, no caso era no Rio de Janeiro. E aí eles encontravam isso aí que o Tício falou, né, certas inscrições, essas estruturas, e aí depois, no final do conto, você descobriu que era, na verdade, depois que teve toda a situação, os humanos sobreviveram e tal, eles evoluíram. Esses evoluíram, eles estavam voltando lá atrás, há milhares de anos atrás, e aí a conclusão que eles chegavam é que aquela sociedade estava próxima do ápice de evoluir, ela, por causa disso tudo aí, houve uma guerra, no caso, uma guerra nuclear, que fez ela regredir para um estado de primitivismo. É como se nós, depois dessa guerra, nos tornássemos homens das cavernas deles, entendeu? A brincadeira era justamente essa, né? A cada cast que o Carlos fica contando mais o passado dele, eu vejo como ele prevê os males da humanidade. Não. Mas isso é uma coisa muito comum, não se esqueça, né? Final do milênio, né? O final do milênio pra gente era uma coisa assim meio... Tinha uma coisa meio assim de... O que vai ser o próximo século e tal. Então você tinha já essa discussão, já tava no cinema, já tava nos livros. Eu instalou essa ideia de, entendeu, fazer um conto. Era um conto curto em relação a isso. Aqui eu gostaria de perguntar, né? Quais seriam os primeiros países a ruir? Seriam esses que estão nos primeiros frontes, obviamente, mas qual lado cederia primeiro? Por exemplo, o lado do Sotan, quem ganharia mais território no primeiro momento? Taiwan fatalmente cairia, né, pra China. E aí, o que vocês acham que aconteceria? Acredito que Taiwan vai cair para a China. Ucrânia vai cair para a Rússia e a Holanda vai cair por causa da dependência econômica. Acho que, na minha visão, esses três são os primeiros a cair. A Alemanha é uma situação muito complicada, porque a gente sabe que se os russos cruzarem, quem está logo na próxima bola da vez aqui na parte ocidental da Europa é a Alemanha. Por isso que a Alemanha chia tanto quando tem esses movimentos da Rússia. Ela sabe disso, né? A questão prussiana para eles é uma questão séria. A Polônia já foi pro saco há muito tempo, coitada da Polônia. Vocês têm que conhecer a história da Polônia, vocês ficam assim, nossa, que nação sacaneada é a Polônia. A Polônia já apareceu e sumiu 4 vezes. Nossa, a Polônia foi sacaneada por todos os lados, pelo ocidente, pelo lado leste, é complicado. Só pra vocês terem ideia, a Polônia, ela já foi o maior país da Europa, tá? Tirando a Rússia, obviamente. O Império Polonês já foi o maior território da Europa. Ela sumiu, ela foi repartida, virou Alemanha, virou Rússia. Você já parou pra pensar que, de repente, com a queda da Europa, como é que fica pro resto do mundo em termos de referência, Matheus? Querendo ou não, a Europa ainda é uma referência, isso é até simbólica, né? Pro mundo como um todo, né? Imagina a queda da Europa, imagina as outras áreas do mundo observando, vendo, né? Assistindo a derrocada europeia, a Europa caindo aos frangalhos. Como é que isso seria recebido em outras partes do mundo, né? Isso aumentaria esse sentimento de caos, de fim, né? De extinção também, né? Colocaria mais desespero, acho, na situação. Você não acha isso, Matheus? Isso é um caso bem interessante, né? Se você for ver, se você acompanhar as mídias sociais, etc., você vê que tá acontecendo uma coisa muito curiosa nessa guerra. Lógico, o Putin pode tirar uma cartada na manga excepcional e virar o jogo do ponto de vista político, né? Porque ele vai ganhar a vitória militar, mas politicamente, se ele não tiver uma estratégia muito boa, ele tá muito ferrado. Aí vem uma situação, né? Atual, voltando à atualidade pra mim construir o argumento da resposta.
o pessoal tá pedindo a cabeça do Putin agora, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: qual seria o sucessor? O Putin, ele é um ser humano da pior espécie. Mas ele não é burro. Ele é uma pessoa querendo ou não controlada, ou seja, o Ocidente ficou confortável em ter o segundo maior arsenal nuclear na mão dessa pessoa. Agora, e se, por exemplo, sobe alguém ao poder que não entende nada do que tá acontecendo, tem o ego ainda maior que o Putin, e aí? Isso é uma coisa que não é precificada, não vejo comentário na mídia, só vejo gente cobrando a cabeça do cara. E aí? A ponto de curiosidade, isso foi uma referência ao grande presidente vitalício Solana Lopes? Não, a situação não é a mesma, né? Nós temos hoje, francamente, um caso de racismo aberto no lado de refugiados, porque você vê hoje, né, o cara não sei se foi a CBS ou foi a BBC, mas o cara disse que era chocante você ver gente de olhos azuis e cabelos loiros ser atacado como se estivesse no Iraque. Atacado como se fosse a Síria. Como que a gente, a Europa civilizada, tá passando por uma guerra como lugares de terceiro mundo? É esse o choque que acontece. Aí linka com o que o Carlos tá falando, né? Me perguntou como que fica o espírito do bloco invencível, né? O espírito do bastião cultural, se a gente pode colocar assim, que era europeu, mas passou pro lado americano, né? Mas você vê o berço da cultura ocidental, que na verdade é a Grécia. Você vê esse berço da expansão, né? Roma, etc., ruir diante dos seus olhos, cara, é algo, no mínimo, assustador pra muita gente. Pra muita gente, não, pra toda a humanidade, né? Mas eu acho que isso também teria um impacto muito nas culturas asiáticas. Valores hoje que a gente acha que são valores bons, saudáveis, liberdade, busca por uma luta igualitária, todos eles nasceram na Europa, de certa forma, no mundo ocidental. Você não tem essas conversas sendo trocadas em outros arranjos civilizacionais. A verdade é essa. Se a gente tem muita coisa para reverter no Ocidente, tem, mas isso nasce no Ocidente. Se você quebra com isso, como ele falou, é a questão de um bastião, assim, de uma visualização de um bastião de alguma coisa. Sobra para a humanidade em termos de valores, né? E outra coisa, estavam falando do Putin. O Putin, eu não sei. O Putin, para mim, ele tem um círculo, né? Ali é um círculo de poder que o Putin é o chefe desse círculo. Eu acho que se o Putin, por exemplo, vier a adoecer, ele pode ter um derrame e morrer agora. O círculo vai elencar alguém do próprio círculo para substituí-lo. O problema é o seguinte, o Putin sabe fazer o jogo. Ele foi um homem forjado no jogo, né? Eu falei pra vocês, ele é um ex-agente da KGB. Inclusive um ex-agente muito eficiente, pelo que falam. O cara sabe como é que se joga o jogo. Eu não sei se mesmo saindo do círculo dele, cúpula dele, seria um camarada tão capacitado nesse sentido de visualizar o jogo. Porque o que ele tá fazendo, gente, do ponto de vista, agora eu vou falar, eu não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que do ponto de vista estratégico, é fenomenal que ele fez a movimentação. Ele deu um tapa na cara de todo mundo, falou, OTAN, e aí? Fiz, e aí? E agora? E as pessoas não podem fazer nada, né? E no máximo pode fazer é chiar, tentar tirar os bancos russos do sistema de pagamento, dizer que não vai comprar nada, coisa tal, mas a Europa precisa do gás russo. A Ucrânia pagou o pato, mas também, o que eu tô falando, isso foi um recado pro resto, não foi só pro negócio da Ucrânia, ele só usou a Ucrânia também pra poder dar esse recado maior. Então ele é um cara inteligente. Um outro político, um outro líder não seria talvez tão capacitado nesse ponto a ele aí fazer uma lambança. Exatamente. De querer, eu sou brabo. E esse cara que quer provar que é brabo, às vezes, é o mais perigoso do que um cara que realmente é brabo e não precisa provar que é brabo. Principalmente quando você tem um líder tão, vou falar, né? Líder tão forte quanto foi o Putin, né? Putin é o maior líder russo desde o Stalin. Se você for ver a história da União Soviética, ninguém conseguiu sair das sombras do Stalin. O Stalin foi um carniceiro de marca maior, um ser humano da pior espécie, mas até hoje o pessoal que vive a Segunda Guerra vê o Stalin, lógico, tem propaganda e tudo mais, mas o Stalin como o grande salvador da pátria que de fato foi, né? Boa parte do esforço de livrar a Europa da Alemanha nazista veio da União Soviética. Cara, a União Soviética perdeu 25 milhões de soldados. É um número colossal. Ele foi o primeiro líder a sair da sombra do Stalin. Hoje você tem como grande líder russo, você pode ter o Lenin, né? Que é o bastião da Rússia e tudo mais, mas o Stalin conseguiu também tornar independente da imagem do Stalin. E a gente tem o Trotsky, mas o Trotsky foi assassinado no México. O que eu quero passar é o seguinte, o que o Carlos disse. O Putin é um cara cuidão da cabeça,
Mas ele é um grande líder, né? Ele soube manter a Rússia nos eixos. E se é alguém fatalmente ficará na sombra do Putin querer provar que é melhor? Quais decisões seriam tomadas? Aí, de novo, a gente pode cair realmente numa terceira guerra mundial por causa de um laureado desse que surgiu aí. Entendam uma coisa, a Rússia não tem os mesmos protocolos de uma democracia como os Estados Unidos têm para lançar armas nucleares, tá? Como o Carlos disse, há um pequeno grupo na Rússia que decide se acaba com o mundo ou não. Já nos Estados Unidos, o presidente só pode utilizar a arma nuclear com o apoio do Congresso. Entenderam? É esse o ponto. Qual seria a primeira potência a cair? Eu não consigo exatamente dizer qual, mas eu apontaria alguma entre a Europa Ocidental. Eu acho que a própria Rússia seria a primeira a cair. Vamos lá. A Rússia tem sim um exército muito poderoso e tudo mais, mas a própria OTAN não é uma... Lógico que a guerra não se resume a números. Você precisa de estratégias e tudo mais. É tanto que a gente tá vendo o que tá acontecendo na Ucrânia, né? Os números esmagadores, a guerra fatalmente será perdida, mas estão dando trabalho, estão destruindo equipamento e etc. Ponto central é o seguinte: devido às condições que estão dadas, pode até ser que no primeiro momento, devido à proximidade, né, de relações logísticas, etc., a Rússia tomasse alguns territórios do lado leste da OTAN. Mas quando viesse o contra-ataque, eu acredito que o território russo seria invadido e Moscou cairia. Eu acho que num espaço de tempo razoável, porque essa guerra não tem a capacidade de durar muito tempo. Então eu acho que num espaço de um ano, eu acho que Moscou fatalmente cairia. Eu vejo a Rússia sendo a primeira a cair. Eu tô enganado? É possível, sabe por quê? Assim, vamos pegar uma outra potência ali próxima dela, que é a China. Mas a gente sabe que a China é complicada, a China ainda ela consegue fazer uma melhor avaliação das suas potencialidades. A Rússia sempre teve, desde a época da expansão do Império Russo, sempre teve esse desejo de ser mas isso foi muito perigoso, porque isso os coloca muitas das vezes a fazer movimentos temerários. Por mais que Stalin tenha sido eficiente, a longo prazo o bloco caiu. Por mais que o Império Russo tenha feito o que fez, ele chegou no final, ele chegou assim aos frangalhos, era uma situação deplorável. A minha pergunta é, o poder hoje que o Putin tem é um poder pessoal, né? É um poder mais pessoal, de projeto pessoal, de um grupo, ou é alguma coisa fundamentada para longo prazo, para além do período de vigência do ser humano, né, e do grupo do Putin? Eu vejo como um projeto nacional. Vou dizer o porquê. O Putin claramente é o saudosista da União Soviética. Para todo mundo. Não no sistema comunista, mas o território que a Rússia tinha e a importância que a União Soviética tinha no mundo. É tanto que ele falou já claramente várias vezes que o maior erro estratégico, geoestratégico, geopolítico do mundo foi a dissolução da União Soviética. De certa perspectiva, ele não tá errado. Aconteceu e etc. Tivemos o mundo unipolar, né? Os Estados Unidos mandou e desmandou no mundo por durante 20, 25 anos até a emergência da China. E aí começa um pouca coisa contrabalancear o jogo. A Rússia começa a se recuperar também. Hoje a gente tem um mundo dividido em 3 polos. Se você fizer força, você encontra o quarto. Estados Unidos, fazendo a força a União Europeia, a Rússia e a China. Esse movimento da Rússia é para dizer, olha, estou restabelecendo a minha posição mundial de tomador de decisão. Então, o que acontece? Essa jogada do Putin, o Putin não é mais um cara novo, ele tem essa cara aí de coisa, mas o Putin não é mais jovem. Passou de 60, tá aí 63, eu não sei, não tem nada. Enfim, ele tá no meio de 60. Bom, o Ot aqui colocou que Putin tem 69. Pois é, 69. O Putin não é mais um cara jovem. O Putin, ele ainda não tem um sucessor decidido. Ele não tem aquela pessoa que ele diga, ó, esse aqui vai ser meu sucessor. É tanto que o plano dele é ficar na Rússia até 2033. Eu vejo o seguinte, ele quer que o seu sucessor tenha condições de tomar a Rússia uma situação semelhante à dele, porque ele tinha a margem de manobra em termos territoriais. Agora, a Ucrânia entra, né, na OTAN, qual margem territorial seu sucessor terá? No momento que a Ucrânia entrasse, com um mês ele teria 10 bases na sua fronteira da OTAN, com mísseis apontados direto para Moscou e outras cidades importantes. Qual margem de manobra um sucessor dele teria? Como eu disse, né, eu li um artigo, né, do Sergei, algum dos Sergeis lá, do grupo do Putin, o chefe do conselho, né, geoestratégico da Rússia. Ele fala claramente que a Rússia ela tá se virando contra o Ocidente porque ele acha que o Ocidente é decadente, o Ocidente é agarrado a ideias falhas e que o importante é ter uma Rússia voltada pro Oriente e fortalecer suas relações com a China, porém sem se tornar tão dependente. Então, eu vejo essas ações do Putin como um projeto pessoal, um projeto da Rússia.
Olha só, há 200 anos que a Rússia acha que tem uma mensagem para dar para o mundo. Em algum momento foi com a ideia do Império Russo, que era um império muito complexado, porque eles não sabiam se eles iam mais pelo lado da... Por isso que você olha assim, o Império Russo ele tem um aspecto muito parecido à monarquia francesa, mas ao mesmo tempo eles tinham alguma coisa ali dos prussianos, era um povo muito dividido para qual caminho caminhar. Depois, no século XX, a gente tem aí com o estabelecimento da União Soviética, achava que a mensagem era a expansão do comunismo. Hoje tem o Putin, uma coisa meio nacionalista, ele tem também um empréstimo muito forte da Igreja Ortodoxa, que ele faz um empréstimo muito forte do nacionalismo, coisa e tal, da Eurásia. Eles sempre estão achando que eles têm essa coisa de achar que tem uma mensagem pro mundo. O problema é o seguinte, o mundo quer ouvir uma mensagem da Rússia. Então eu acho que chegou o momento do Putin realmente entender, e eu acho que é isso que ele entendeu, ele tem que garantir justamente isso, a Rússia. E como tomadora de decisão, ele sempre foi tomadora de decisão, né, Matheus? Mas dessa vez ele bateu o pé e botou o ponto. Aqui, ó. Essa Rússia que tá aqui hoje, ela é tomadora de decisão, sim. A gente, inclusive, pressionou, porque é o seguinte, Matheus, o Ocidente perdeu essa. A gente fala que a Ucrânia perdeu, mas o Ocidente perdeu essa, porque ninguém vai poder fazer nada, né? Ele agora, inclusive, já botou na cartada da arma nuclear na mesa, né? Se foi ontem, se foi hoje, já anunciou. E isso, é pra forçar uma negociação agora com a Ucrânia. Não, é só pra forçar uma negociação com a Ucrânia. Pra poder dizer o seguinte, vocês queriam chegar perto de mim, mas quem tá mais próximo agora sou eu de vocês. Ele é muito genial nisso. Agora, o problema é o seguinte, é duradouro até onde também isso? Essa é a minha grande pergunta. E isso que pra mim me incomoda, porque isso aí pode ser mais instabilidade o pós-Putin do que Putin fazendo isso hoje. É importante trazer essa parte da mensagem, né? Porque vamos analisar nosso mundo multipolar, né? Acreditem se quiser, o mais pragmático, o meu caro ouvinte, pensem em alguma coisa que a China tentou colocar em sua cabeça. Alguma ideia, algum valor, alguma religião. Pense. Encontrou alguma coisa que a China tentou enfiar em você? Agora, pense nos Estados Unidos. Você encontrou o quê? Vários valores, encontrou um sistema de governo, encontrou um sistema de sociedade. Pense na Europa, você irá encontrar os mesmos valores, idem. A Rússia, você irá encontrar, mais antigamente, né, a ideia do comunismo, etc. Todos é que não tá ativamente tentando enfiar coisa na sua cabeça. A China. Aí cai no jogo estratégico chinês. Por quê? A China não tem intenção de dominar a tua mente no sentido de, olha, você tem que seguir o meu estilo de governo porque o meu é melhor. Que eu falo porque eu sou o grandão e você vai seguir. Você não vai encontrar isso. Isso é a política externa da China. A China tem política de falar com todos os povos. A China é excepcional em uma coisa chamada soft power. A China recentemente assinou um acordo em que, mesmo se ela entrar em conflito flagrante com o Ocidente, ela vai ter todo o mercado asiático para ela. O mercado asiático, gente, põe na sua cabeça, é um mercado gigantesco. Ela, com sua capacidade industrial, baixar os preços, ela simplesmente tira o Ocidente de fazer qualquer coisa ali. O que o Carlos queria falar é justamente esse ponto. As potências são movidas por ideologias e pelas ideologias, elas cometem erros. Aí eu pergunto a vocês, quem estaria mais preparado em uma eventual terceira guerra? A guerra seria resolvida com todos nós estourados por bombas nucleares. Mas pensem em um cenário também, se fosse possível. Quem emergeria vencedor de tal conflito? É isso que a gente tem que pensar. O grande vencedor dessa guerra seria, né? O que vocês acham que aconteceria? Quem sairia vencedor, mas vencedor em todos os aspectos? Não só de eu ter lá e arragaçado com o meu oponente, mas quem emergeria das cinzas desse mundo como uma nova ultrapotência? Dessa vez a gente pode dizer ultrapotência. Tem comentário, só que ele não é bom. Comente disso, você tá aqui pra comentar, cara. Acho que depois disso, abriria um portal na África e iria tudo decorrer igual aquele cast de O Portal para Outro Mundo do IC. Exatamente. Inclusive, escutem esse cast que ele tá muito bom. Linkou, esse menino tem visão, Eu não acho que teria uma ultrapotência. Eu acho que o mundo estaria multipolarizado mesmo, já está multipolarizado. O que houve, na verdade, talvez um deslocamento do tabuleiro efetivamente para a Eurásia, mas ainda o jogo é jogado. Cada país desse que você está citando tem sérios problemas internos para resolver. A Rússia tem problemas seríssimos. A Rússia tem uma curva demográfica que é um veneno para ela. A gente tem que estudar demografia também é importante ao longo prazo. A Rússia tem uma questão que é alguma fronteira ali com outros países
e não são países nem um pouco receptivos com a Rússia, tem que resolver isso. A Rússia tem problema com população muçulmana, pouco é falado no Ocidente, mas inclusive já saiu no Le Monde uma vez isso. Então se o Le Monde botou, então não dá pra questionar, dizendo que é a teoria da conspiração, então no Le Monde isso, mostrando que eles têm um problema sério justamente com as curvas de crescimento da população russa e de populações muçulmanas em território russo são muito discrepantes. A China tem um problema seríssimo, que é uma questão de débito, que tá agora batendo na casa da China, né, as cidades fantasmas, com a questão da construção civil agora já tá virando, a bolha tá arriscando de estourar. Você tem 700 milhões de pessoas para poder ainda incluir dentro do... Apesar de todos os avanços que ela fez, ainda tem 700 milhões de pessoas ainda para ser inclusas. Então as potências elas têm problemas muito sérios para elas poderem se arrogar na questão de se alguma ser considerado ultra. O que eu acho é justamente isso, que agora fragmentou de vez, regionalizou. Potências regionais agora podem de repente aproveitar essa situação para poder se firmar mais. Você tem problemas sérios, vocês apontaram áreas aí que áreas que as pessoas não abrem o olho. Porra, a Caxemira é um problema seríssimo para a humanidade como um todo. Se você for ver, mas aí é só um problema da Índia com o Paquistão. Não, as duas têm arma nuclear. E a China e a Rússia estão na fronteira das duas. A China está diretamente na fronteira da Caxemira, né? A China tem um pedaço da Caxemira também. Tem um pedaço da Caxemira que tá com a China. Você tem a Rússia logo ali em cima. Aí você tem o quê? Você tem ali a descida pro subcontinente indiano. Sabe aquele negócio do dominó que pode estourar na Caxemira e o dominó pode ser ali? Tem o Mar da China, como o João aí colocou. É questão do Mar da China, que querendo ou não tá sendo um problema sério. Gente, a gente tá vendo o Japão se rearmando. Dobrou de novo em 2022, dobrou mais uma vez o orçamento pra militar do Japão. A Filipinas também parece que agora aumentou o seu orçamento também com gastos militares. A Filipinas. E você vê como é que o negócio é complicado, né? E lá no Sudeste Asiático tem outro país que ninguém lembra, que é a Indonésia. A Indonésia tem um exército realmente gigante também. E é um país muçulmano, né? Tem a maior população muçulmana hoje no mundo é a Indonésia. Então é uma série de problemas aí que a gente tem, que a gente ficou muito sentado. Olha, se vocês querem um cenário maravilhoso para uma terceira guerra mundial, esqueçam a Europa. Pode sair de qualquer lugar, menos da Europa. Não vai sair da Europa. O cenário de uma terceira guerra mundial, ele vai acontecer, se acontecer, a Ásia. A Ásia tem muitos pontos de potencial vai dar merda. Os que a gente citou, a Caxemira, da Índia e Paquistão, do Mar do Sul da China. A racionalidade dos caras são outras, né, Matheus? Esses são pontos mais evidentes, mas, mano, tem coisa ali da Indonésia também que os caras não descem, a Filipinas também. Mas eles não têm armas nucleares. Mas, meu irmão, você invadiu outro ali. Escalona, começa ali e se espalha. Você começa a ter aliados ali, irmão, o negócio escala de forma que você, olha, é uma coisa máxima. E outra coisa também, né, Matheus? Mais que a Rússia tenha o que tenha, a Rússia ainda tá dentro de um certo critério de uma racionalidade. A racionalidade desses caras é diferente da nossa, a forma de visão do mundo deles é diferente da nossa. Eu falo assim, é mais fácil você ver Índia e Paquistão usando armas nucleares um no outro do que uma Rússia disparar ou os Estados Unidos disparar. Não tô dizendo que é impossível, mas é mais fácil de ver. A racionalidade dos caras é diferente. A racionalidade da civilização hindu é totalmente diferente. Entendeu? O que se dá, né? A gente lança, o Shiva destrói pra Brahma reconstruir, isso é um ciclo infinito. Só essa ideia já é uma coisa perigosa. Permeando na mente das pessoas lá no subconsciente é muito perigoso. Cara, eu tô te falando pra você, o Putin tá fazendo um movimento famoso, como é que é no que chama quando o cara faz, não tem as cartas, mas ele mesmo assim ele bota na aposta. Blefe. Ele não vai blefar, porque ele também não é, a Rússia não é esse Almighty todo poderoso. Ela vai ser destruída também se ela for por guerra total. Isso, olha, a gente tem, né, na Europa, fatores demográficos. Gente, a Europa como um todo, na verdade, os países desenvolvidos como um todo, eles têm um problema sério com a demografia. Vocês não têm noção. A gente que estuda geografia, a gente vê isso como uma bomba em cada país de primeiro mundo, prestes a explodir de forma violenta. Vamos pegar a Itália, como exemplo. Curva negativa agora, finalmente chegamos na curva negativa, né? Vamos pegar a Itália, gente. A Itália tem a população mais idosa da Itália e da Europa. Concordo plenamente. A Itália tem a população mais velha da Itália. Em termos proporcionais, tá, gente? Porque... Agora que eu entendi o que você falou. Em termos proporcionais, tá, gente? Então, o que acontece? Com você, isso é sério, tá, gente? Sua população diminuindo, vai querer encontrar mais mão de obra, você vai querer encontrar mais pessoas, em que seja a força, tá? É uma bomba armada em todos esses países da Europa ocidental a oriental, vai acontecer em algum momento. E aí vamos ter duas saídas. Ou a gente vai pro pau,
alguma coisa, tentar conquistar a gente mesmo. Ou a gente vai aceitar pessoas de países de tem uma taxa de natalidade mais alta, mas aí entra naquela. E vou ser bem claro aqui, tá, gente? Não é o meu pensamento, é o pensamento dos caras lá. A Europa, se começasse a aceitar a gente em massa da África e do Oriente Médio, na cabeça deles, eles perderiam, acreditem se quiser, a pureza. A gente não tem esse tipo de pensamento aqui no Brasil, pelo menos a grande maioria da população. Gente, na Europa, isso é quase uma crença. Não tem como aqui no Brasil quantificar o quão importante isso é. Quão amplo é esse escopo. Não é só um fator que gera a guerra. Aqui nós estamos vendo que a guerra pode vir com fator demográfico. Eu já tô com minha população caindo, eu vou ter o risco de matar os meus próprios cidadãos que já estão em declínio, conseguir outras pessoas de outros países. É esse o nível da brutalidade. Gente, é óbvio que esteve a Segunda Guerra Mundial acontecendo no berço da civilização moderna, né? Mas a escala de destruição, para pra pensar que você transformar o planeta num deserto, poder chegou a esse nível, é muito complicado, né? As pessoas reclamam assim, mas foi os Estados Unidos, foi a única nação que jogou uma arma nuclear em cima de outra, né? Foi os Estados Unidos. Mas jogou porque você não teria que quebrar os japoneses se não fosse com aquilo. É difícil dizer isso. Mas os japoneses estavam dispostos a ir até o final. Inclusive agora a gente já sabe, os americanos fizeram estudos, inclusive antropológicos, para tentar levantar o perfil antropológico do povo japonês. Eles chegaram à conclusão que aquele Japão ali imperial, ele não ia se render, ele ia lutar até o fim. Eles estavam dispostos até o último homem. E a gente sabe que sim, né? Pelo pouco que a gente conhece do Japão, a gente sabe que esse Japão guerreiro, tem essa verve, né? Você leva o cara contigo até o final, né? Vai encaminhar já ao final, né? A gente, só complementar o comentário do Carlos, né? O Japão, naquele momento, ele iria até o último homem. Pensem o seguinte, as democracias, elas precisam agir com a opinião pública. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Países do Ocidente, eles são regidos por democracias, eles têm que dar a devida satisfação à sua população. A maioria dos países asiáticos tem essa lógica de democracia. Eu vejo muita gente cobrar, a Rússia não é democrática. Meu irmão, diga quando que a Rússia foi democrática. A Rússia, ela foi um império, o império caiu, virou socialista. A sociedade feudal dentro do século XVIII, ainda no século XVIII. Império, aí deu do império extremamente atrasado inventar de lutar com a Alemanha extremamente armada aos dentes. Logicamente foi uma cacetada que derrubou o império. Da queda do império veio como o socialismo. O socialismo veio uma turbulência que tentou se implementar algum tipo de democracia, mas que fracassou miseravelmente na Rússia. Isso o pessoal simplesmente não fala. O período do Yeltsin foi uma tragédia pro povo russo. A fome atingiu Moscou. Isso nunca tinha acontecido. E veio o Putin, autocrata, né? Em 20 anos ele restabeleceu o orgulho da população. Isso a gente tem que ter em mente também. Restabeleceu o orgulho. Aí, né, caminhando pro nosso final, eu queria fazer a pergunta de $4 trilhões. Quem lançaria a primeira bomba atômica e onde? O Paquistão na Índia ou a Índia no Paquistão? Se tiver que lançar mesmo, talvez seriam os primeiros. Eu acredito que Putin ia jogar a primeira bomba atômica na região da Europa. Provavelmente a França, acredito que a França, se eu não estou enganado, apoia também militarmente a Ucrânia, etc. Cara, eu acredito que não parte do Ocidente vulgo Estados Unidos. Não acredito que parta que aconteça no Oriente, né? Só que eu tenho uma dúvida se aconteceria, sabe, para estabelecer realmente um Oriente totalmente alinhado com a China, ou seja, contra a Índia principalmente, ou seria a Índia uma medida desesperada atacando, vai todo mundo pra casa do... Toca o F, né? Liga o F que se dane. Agora eu quero ver esse comentário. Esse comentário foi o que eu esperei o cast todo. Disso, se alguém fosse acertar a bomba nuclear, quem jogaria e acertaria onde? Cara, eu acho que eu teria algum país muito precavido. Eu não sei qual, esse é o problema. E eu tô pensando num lugar que tem uma pedreira boa. Porque daí ele ia jogar a bomba nas pedras. Daí as pedras já vão ficar melhores pra da Quarta Guerra Mundial ele ganhar. Vai ter mais pedra, né? Genial. Porque tem mais armamento ganha no final, né? Isso. Você precisa lembrar que se acertar, por exemplo, a Amazônia, o Brasil vai estar feito. Porque nossos paus estarão superiores. A gente pode atacar a Amazônia e usar a estratégia de usar a camada de ozônio com outras pessoas. Eu acho que, sabe quem lançaria? Eu acho que isso é totalmente, dependendo da situação como ocorreria, tá? Por exemplo, se o centro de comando da OTAN do leste europeu fosse em Berlim, a Rússia mandaria em Berlim só pra exterminar e dizer, peguei Berlim de novo.
É o seguinte para as pessoas, né? Eu vejo as pessoas falando assim, como o lado certo, o lado errado. A gente tem casos no que a gente tem um lado que a gente fala, esse lado é o mal, tá totalmente errado, sim, temos. Segunda Guerra Mundial a gente sabe que teve um lado que era o lado errado. Mas poucas vezes na história, talvez isso é extremamente raro na história da humanidade, que você pode colocar conflitos em preto no branco. Eu costumo dizer que na vida não tem preto e branco, é mais fácil, porque entre o preto e branco você tem todas as cores possíveis, né? É mais fácil você encontrar justamente as situações ali no meio. Então, talvez a maior vítima da situação hoje, realmente, com certeza, é a população ucraniana que está passando por tudo isso, né? Os líderes, os governantes, eles se protegem, né? Quem luta as guerras são os pobres, são os humildes, né? São os soldados. Mas se for parar para pensar no cômputo mais geral, a Rússia tem os seus motivos, suas motivações. Não estou dizendo que justifica. O Ocidente tem também as suas motivações para ter também, de certa forma, deixado a situação muito instável. Então esse é o jogo, tá? Infelizmente a guerra não é uma coisa que a gente deveria tolerar, não deveríamos tolerar nunca. Mas infelizmente faz parte da história da humanidade. Ter isso em mente. Infelizmente nós vamos estar numa sociedade claramente muito atrasada. Eu acredito aí que nós tendemos aí a basicamente vencer o quê? Sabe, um período parecido com o colonial, só que, meu irmão, não vai ser igual a época do meu avô, que só tinha osso pra comer. Minha mãe fala aqui, cara, década de 60 que ela nasceu, ela tinha osso pra comer aqui na roça. Vai ser pior. Tu vai ter o quê? Comer fubá, comer milho, ver se tem galinha pra cuidar direito, porque hoje não tem mais galinha direito na roça. A escassez de alimentos seria uma desgraça, cara. Carne que se tornou uma coisa até comum hoje, voltaria a ser um luxo de alguns grupos muito avançados, né? Seria, acho que pelo menos, sabe, pro corpo humano, conseguiríamos uma definição, falar assim, né? Que, acho que Sócrates falou que o homem, ele deve, né, trabalhar o físico. Deve ter esse gosto. Não veremos mais isso, cara. Seria basicamente uma sociedade com alimentação horrorosa. E é ruim pra mim, que eu como bastante. Eu acredito que nessa guerra, o Brasil vai igualmente, se me permitirem usar essa palavra, tomar no cu. Economicamente. Então, eu acredito que tudo dependeria de decisões para as consequências menos piores possíveis, mas eu não tenho em principal conhecimento como teriam principalmente as consequências ou como ia para remediá-los. As consequências do mundo seriam basicamente, cara, além da decadência da sociedade, nós possivelmente perderíamos os valores ocidentais, um conhecimento realmente eficiente da infraestrutura, né? Chegando no período feudal, talvez pior, cara. Por quê? Porque tu não tem alguém que sabe forjar direito na tua casa. Tem alguém que pega o que o negócio para soldar. Ou seja, o setor produtivo seria destruído. Mas possivelmente, caso ocorresse, sabe, as queimadas de certos locais, de certas bibliotecas, cara, poderíamos estar literalmente reiniciando a humanidade. Seria basicamente mais milênios de desenvolvimento. Uma história inteira de uma espécie destruída em poucos anos. É completamente, né, horroroso, horrendo, um tanto quanto desprezível isso acontecer. Eu endosso os comentários do Carlos, né? Essa guerra é uma tremenda estupidez. Se houvesse bom senso de todas as partes, ela simplesmente não teria acontecido. Como eu tinha dito, né, no mundo ideal, os países podem se aliar a todos que ela quer, seja da maneira que for, ter o tipo de governo que quiser, as afinidades que quiser. A gente vive no mundo real. Real, você é movido, os países têm interesse, principalmente quando você está do lado de uma potência. É como o próprio Putin tinha dito, né? Imaginem a situação que eu colocasse bases no México. Seria a relação. Provavelmente os Estados Unidos derrubariam o governo do México em questão de horas também. Não essa de planizar completamente, transformar o demônio, porque vamos lá, isso é uma coisa, quando a gente estuda a Segunda Guerra, né, sempre acontece, você vilaniza o Hitler, coloca o do Hitler como o demônio, por ele ser o demônio, todo o mal recai sobre ele, porém, isso faz você se sentir mais confortável, porque se você coloca toda a culpa em uma pessoa, significa que só aquela pessoa é ruim e a humanidade continua tendo esperança. Mas vamos pensar o seguinte, galera. Não foi só o Hitler não tomava as decisões da Alemanha sozinho. Assim como o Putin não toma as decisões da Rússia sozinho. É o determinado tempo histórico, as decisões que acontecem em um país, os fatores que fazem com que as coisas aconteçam. A história não surge do nada. É isso que vocês têm que ter em mente. E aqui nós temos o seguinte, né? Como eu penso, não sei se o Carlos vai endossar o que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando. O que eu penso, né? Como será a resolução desse conflito? Haverá, né?
o cessar-fogo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, a Rússia vai conseguir seu tratado, mas aí nós chegamos à seguinte encruzilhada. Lógico, o Putin pensou que ele poderia ser expulso do SWIFT, né? Que isso vai gerar um grande impacto na economia russa. Mas, ao mesmo tempo, o plano dele já era se afastar do Ocidente. Nada melhor para você fazer um plano de afastamento que um afastamento brusco, onde você é literalmente obrigado a se reinventar. No caso, ele já tem um sistema específico próprio, né? Mas talvez ele queira integrar com o da China, né? Também, que a China também tem um sistema parecido com o SWIFT próprio. Mas aí o que acontece? Putin pode ter a vitória militar nessa guerra, mas a vitória política ainda é uma incógnita. Lembre-se do que aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos inevitavelmente venceu a guerra. Mas de ponto de vista político, a guerra foi perdida. Aquelas imagens da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, aquilo ali, você perdeu a guerra. Não tem ponto de vista político, você vai alegar o quê? Que a guerra foi um sucesso? Vai. A guerra, ela tem esses fatores. A guerra não é mais como era antigamente. Hoje a gente luta com a arena da política global. Não é como você ter cidades e estados brigando entre si que você não tinha essa arbitrariedade global, entende? Então é isso, gente. A guerra é injustificável sob qualquer ponto de vista que você for olhar. Como você dizer automaticamente... Não é como você dizer de forma nenhuma que a Rússia está correta. Ela foi pra pior ação possível. É isso, né? Esperamos que a situação se resolva da maneira mais rápida possível, que a população seja, na medida possível, menos afetada, né? Porque haverá reconstrução do país. Provavelmente não, né? Obrigatoriamente vai entrar dinheiro russo no meio. Isso vai estar sendo assinado o Tratado de Paz, né? Agora. E aí nós vamos ter agora um embate que pode ser interessante. Capital russo e o capital ocidental vão entrar na Ucrânia agora para reconstruir o país. Essa é uma zona de conflito armada. É isso, gente. Quem né, pensem nisso que a gente falou. Não nos tomem aqui como os especialistas ou donos da verdade. Nós somos apenas pessoas doidonas que estão falando sobre o tema. O Carlos conhece mais que eu, né? Eu vivi a queda da União Soviética, eu não vivi. Eu vivi parte da Guerra Fria. Tô entregando a idade do Carlos, tá? O Carlos viveu. Tem que pensar, ele viveu o quê? Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, crucificação de Cristo. Aí também não, na Vacalha também não, meu amigo. Mas é sério, aí né, daqui o Carlos, ele é o mais velho da gente, né? A gente chama ele de tio às vezes. Ancião, fala certo. O Carlos, a minha visão, você pode achar muito idealista, mas o Carlos ele tem mais experiência que eu, né? Tomem mais a sério os argumentos do Carlos, os meus, sou só um cara que gosta de estudar, gosta de ter relações internacionais, inclusive eu tenho uma ideia de fazer um mestrado nessa área, mas eu não sou especialista ainda, né? E nem o Carlos. A gente é duas pessoas que estudam, né? Tem o gosto de estudar e gosto de aprender, né? Somos duas xeretas, né? Exatamente. Então, gente, é isso. Grande abraço pra vocês. Falou, valeu e tchau.